Olá, eu sou a professora Tassiana, bem-vindo ao meu canal e essa é uma aula especial para a VUNESP. A gente vai analisar uma redação que ganhou nota máxima e essa redação foi de uma aluna minha. Então vamos lá? Em primeiro lugar, pessoal, a redação da VUNESP é uma redação analítica. O que é isso, professora? Nós não podemos apenas girar nossa discussão em torno de relações de causa e consequência no intuito de resolver um problema. Nós temos que analisar esse problema de diversas perspectivas, sob diversos pontos de vista. Então é isso que a VUNESP gosta que seja feito no seu texto. E é uma redação também que prima tanto pela forma quanto pelo conteúdo. Os dois são importantes. E eu vou procurar assinalar para vocês todas essas questões diante da leitura dessa redação de uma aluna muito querida que teve a nota máxima. E olha, gente, essa menina estava apenas no 2º ano do ensino médio. Vamos lá? Aqui, pessoal, nós temos a introdução. Lembrando que toda a introdução, ela se divide ali em 3 momentos, né? O momento de contextualização, o momento de problematização e a tese. Aqui, nesse primeiro período, nós temos a contextualização da aluna. No documentário, quanto tempo o tempo tem? O uso de relógios é associado ao controle da carga horária de trabalhadores fabris durante a primeira Revolução Industrial na Inglaterra do século XVIII. Então, gente, olha só, ela não apenas citou o documentário, como mencionou aspectos extremamente importantes que se relacionam com o tempo. Porque se a gente fala em trabalhador, a gente está falando da questão do dinheiro, e se a gente está falando em relógio, nós estamos falando da questão do tempo. Então, o tempo deles era medido em dinheiro dentro da Revolução Industrial, dentro do século XVIII, dentro de toda essa dimensão, tanto espacial quanto temporal. E aqui ela vai agora problematizar. Utilizando o mecanismo de medição da produção, cria-se a ideia errônea de que o tempo no trabalho corresponde ao dinheiro, precarizando os direitos trabalhistas e esgotando mentalmente os trabalhadores, sobrepondo a produção e o consumo excessivo à vida por meio de um discurso meritocrata. Então, o que nós temos aqui? A gente já tem a questão proposta ali na redação da Unesp, ela é bem interessante, ela traz consigo aí uma relação de equivalência ou não equivalência. É uma relação, uma espécie de relação metafórica de um ditado popular. Entre tempo e dinheiro, elementos de universos completamente diferentes, mas que a gente encontra ali algo em comum entre eles, sendo uma relação de equivalência ou não equivalência. Tá? Então, mesmo assim, a gente encontra aspectos em comum que devem ser priorizados quando a gente vai fazer esse tipo de análise. E ela deixou muito claro aqui qual é a concepção dela em torno do tema. Então, ela fala que é uma ideia errônea a gente fazer essa correspondência entre tempo e dinheiro. Tá? Deixa claro aqui com as próprias palavras da frase temática o que é interessante e ela antecipa para a gente aí aspectos que vão ser trabalhados aí no decorrer do texto, como a precarização dos direitos trabalhistas e o esgotamento mental, né? E os prejuízos que tudo isso vai trazendo aí para o ser humano em si, tá? Então ela vai defender justamente a ideia de que não devem ser tratados como itens equivalentes. E depois, por fim, ela coloca a tese. Dentro dessa ótica, o tempo não pode ser considerado dinheiro, mas claro que isso é impossível, né, pessoal? Percebam, então, como ela se apropria e muito bem das palavras-chave da frase temática e não dá margem de dúvida para o corretor de qual é o posicionamento que ela vai defender nesse texto. Isso ficou muito legal, tá, pessoal? O corretor, ele gosta de um texto claro, ele gosta de um texto explícito. A questão abordada justamente com o posicionamento tem que ficar claro ali, ó, logo na introdução, para preparar mesmo o leitor para o que vem no restante do texto, tá? Então, o que a gente tem aqui? O que a gente pensa que ela vai tratar nesse texto? Dessa relação de não equivalência, né? Dessa ideia errônea de comparação entre tempo e dinheiro, e também da precarização dos direitos trabalhistas e do esgotamento mental. Vamos ver se isso vai ser abordado no restante do texto? Então, olha só, a gente começa aqui com um recurso coesivo importante, em primeira análise. Esse recurso coesivo demonstra aí que ela vai começar uma discussão, ela vai começar a análise. A VUNESP ama que a gente inicie os parágrafos por meio dos recursos coesivos, isso é importante.
Em primeira análise, deve-se considerar que no livro O Espírito Capitalista e a Ética Protestante, do sociólogo Max Weber, é atribuído o avanço do capitalismo às religiões protestantes, que a partir do século XVII passam a não mais condenar o lucro, mas sim a enxergá-lo enquanto um meio de redenções. Olha que interessante. Então, a ideia central dela... A ideia central é sempre o primeiro período do meu parágrafo, como se fosse uma introdução desse parágrafo. Ela fala da questão do dinheiro, né, sendo atrelado à redenção dos pecados. E é justamente essa ideia central que ela vai desenvolver ao redor do parágrafo, em torno do parágrafo, tá? Então, a mudança do pensamento, ela foi ocasionada aqui por conta dessa mudança estrutural na forma como as religiões enxergam o capital, enxergam o dinheiro. Então, agora ela vai explicar, vai dar uma explicação mais aprofundada sobre isso. Segundo tal lógica, como esse recurso ele é importante, ele faz uma remissão direta ao que foi dito anteriormente. Segundo tal lógica, a contemporaneidade traduz o lucro à felicidade plena, facilitando a precarização do trabalho, uma vez que todos estão dispostos à nova forma de redenção. Então, enquanto, a redenção estava atrelada ao pecado, à moral religiosa, aqui na contemporaneidade ela está atrelada à felicidade plena. E é justamente por isso que as pessoas se submetem à precarização do trabalho. Olha que interessante, essa precarização já foi antecipada para a gente na introdução. Esse é um recurso fantástico, tá? Que liga o texto, fica muito bacana. E que a nossa redenção hoje, ela não é mais uma redenção moral e religiosa, e sim uma redenção da felicidade, dessa busca incessante de ser feliz, que muitas vezes a gente coloca aí o dinheiro para que essa condição ela seja concretizada. E por fim, então nós temos aqui, de segundo até redenção, nós temos a explicação. Ela faz, na verdade, uma comparação entre um período histórico e o atual. A gente ainda enxerga nos dois períodos a redenção, só que o meio para a gente encontrar essa redenção, aqui ela aborda o aspecto religioso e aqui simplesmente a busca incessante da felicidade. E depois ela conclui esse pensamento. Olha que interessante. Como efeito, tem-se a disparidade da desigualdade social, visto que a precarização e a uberização do trabalho não são capazes de gerar lucro ao trabalhador. Concluiu plenamente, perfeitinho. Olha só como também essa conjunção aqui ela é importante, porque ela designa justamente que esse parágrafo, que esse período é a conclusão de toda essa análise, dessa ideia central que ela colocou aí em dinheiro enquanto redenção. Depois ela começa com ademais. Olha o terceiro parágrafo do texto, ou o segundo parágrafo de desenvolvimento, importante, porque ela vai fazer mais uma análise, Ou seja, esse ademais ele tem um valor de soma. Então, coube perfeitamente aqui no início desse terceiro parágrafo. Ademais, de acordo com o filósofo Georg Lukács, o capitalismo transforma o ser humano num produto, retirando a sua subjetividade em prol do consumo. Então, nessa ideia central, nós temos o quê? Nós temos o ser humano sendo transformado em produto. E esse produto, dinheiro, nós temos a capitalização do ser, nós temos a automação do ser humano, nós temos esse ser humano que perde o seu caráter de sensibilidade por conta do dinheiro, coloca em segundo plano ali os seus sentimentos para privilegiar o dinheiro, tá? E aí ela vai explicar, vai dar uma explicação dessa ideia central. Olha que bacana. Isso ocorre porque, com o intuito de vender em larga escala, o sistema neoliberal esvazia qualquer carga sentimental do ser, preparando-o apenas para o trabalho e para a acumulação de bens. Então ela menciona, gente, como justificativa, como desenvolvimento dessa ideia central, o sistema neoliberal, que coloca na nossa cabeça o quê? A venda em larga escala, o lucro, E é isso que importa. A gente deixa em segundo plano aí os nossos sentimentos, as coisas que realmente deveriam ser mais importantes. E vamos ver qual que é a consequência disso no final. Olha que interessante. Consequentemente, pode-se notar o adoecimento dos trabalhadores e a síndrome de burnout, quando caracterizado pelo esgotamento mental em virtude do trabalho. E aqui ela vai mencionar o adoecimento, síndrome de burnout, remetendo também a algo que ela já antecipou para a gente ali
no parágrafo de introdução. Olha que texto bem arquitetado, que texto bem costurado. Percebam que esse isso ocorre porque ele foi fundamental para ligar esse período ao anterior e esse consequentemente também, né, extremamente importante para indicar qual é a consequência máxima de todo esse tratamento de automação, de capitalização do ser. Olha que interessante. Por fim, vamos ao parágrafo de conclusão, que não é menos importante que os outros. Muitas vezes a gente dá um gás enorme aí e chega na conclusão a gente faz, né, qualquer coisa, e não pode acontecer isso. Ele tem que ser relevante para o restante do texto. É muito comum as pessoas pensarem que eu posso dar uma proposta de intervenção na VUNESP? Gente, não é que não pode. Essa proposta de intervenção ela tem que combinar com o seu projeto de texto. Esse texto, por exemplo, combinaria uma proposta de intervenção? Ela propõe uma discussão em torno da resolução de um problema? Não. Então, por que eu vou colocar uma proposta de intervenção no final do meu texto? Agora, se eu fizesse um outro recorte, né, nessa teoria, nessa argumentação, em torno da resolução de um problema, caberia sim uma proposta de intervenção. Então, a proposta de intervenção ela não é uma condição para a redação da VUNESP, tá? Você não vai ter uma nota a mais se você der a proposta de intervenção e você ainda corre o risco de ter uma argumentação mais básica, mais rasa, se você fizer uma argumentação em torno da solução de um problema, porque a VUNESP ela prefere o texto mais analítico. Então, olha só, portanto, conjunção, que indica que esse é um parágrafo de conclusão, né? Tempo não é dinheiro, ou seja, ela reforça a ideia que ela já deixou muito clara desde a introdução, e ela reforça na argumentação e aqui ela explicita da forma mais clara possível. Tal afirmação, disseminada por uma ideologia consumista, deve ser revertida, já que resume a destinação do tempo do ser apenas à produção e tira sua humanidade. Olha que interessante, ela retoma aspectos da argumentação. Assim, o tempo, sem ficar repetindo a mesma coisa, né, gente? Isso é importante. Retoma a argumentação, mas sem o texto ficar maçante, sem o texto ficar repetitivo. Assim, o tempo poderá ser efetivamente aproveitado sem a necessidade de ser pautado pelo controle do trabalhador, como ocorrido na primeira Revolução Industrial. Mais uma vez, faz uma remissão aí ao contexto da introdução. Então fica aquele texto redondinho, bonitinho, sem nenhum tipo de lacuna, não houve nada que ela simplesmente citou e não se apropriou num aprofundamento aí. Valeu, galera! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal. Não se esqueçam aí de se inscrever, de dar um like, coloquem suas dúvidas nos comentários. É com todo o prazer do mundo que eu vou sanar e ajudar vocês a ingressar aí na universidade, na Unesp.